Salve, salve a todos, eu me chamo Lucas, eu sou economista e nesse vídeo eu vou falar sobre o programa Desenrola, que foi relançado pelo governo brasileiro recentemente. Mas nesse vídeo eu não vou falar com um tom de investidor ou ficar falando sobre mercado que nem eu falo nos outros. Eu vou falar mais de uma experiência mais pessoal, de alguém que já passou por uma fase de endividamento e que também conhece muitas pessoas que estão com dívidas em aberto no momento. A ideia aqui não é dizer se o programa é bom ou ruim, se o governo brasileiro está certo ou errado, é passar minha visão sobre o assunto e o meu ponto de vista. Espero que gostem. Então, como eu acabei de falar, o governo relançou o programa Desenrola Brasil. E ele é um programa que foi feito para renegociação de dívidas de famílias, estudantes e pequenas empresas. Para pessoas físicas, ele é mais voltado para famílias que têm renda de até 5 salários mínimos. E a proposta é permitir uma negociação de dívidas antigas com descontos que podem chegar a 90%, parcelas mínimas de R$ 50 e juros limitados a 1,99% ao mês. Na prática, o objetivo desse programa é bem simples, é tentar reorganizar dívidas que ficaram muito difíceis de pagar. Mas talvez a notícia mais importante não seja o programa em si, mas sim o motivo de um programa desse tamanho precisar existir. E para isso a gente vai precisar olhar para os dados para entender. O endividamento das famílias brasileiras chegou a 80% em abril de 2026 e foi o quarto recorde seguido. Ou seja, 8 em cada 10 famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. E além disso, a inadimplência também subiu. Quase 30% das famílias estão com contas em atraso. Esse não é um problema pequeno, a gente não está falando de uma exceção. Estamos falando de um país em que a dívida virou parte do orçamento familiar. E aí que vem a pergunta central do vídeo. Por que o brasileiro vive endividado? Alguns vão falar sobre educação financeira e eu acho que isso importa, claro. Seria bom se as pessoas pudessem entender mais sobre juros, cartão de crédito, parcelamento, orçamento doméstico, isso com certeza faz diferença. Mas essa explicação é muito fraca na minha visão. Porque quando mais de 80% das famílias estão endividadas, o problema não pode ser explicado apenas por decisões individuais. Existe toda uma estrutura, existe algo que está empurrando essas pessoas para o crédito. O primeiro ponto que a gente pode discutir é a renda. O brasileiro médio ganha muito pouco em relação ao custo de vida. Aluguel, alimentação, transporte, escola, todos esses custos antes de qualquer luxo já comprometem o orçamento da maioria. E quando a renda fica muito apertada, qualquer imprevisto pode virar uma dívida. Uma demissão no trabalho, um problema de saúde, um conserto na tua casa, ou até mesmo uma conta que veio mais alta. Dá para imaginar um cenário também que tu é uma pessoa que tem trabalho autônomo e recebe menos num mês. Isso pode acontecer. Não precisa ser algo absurdo, basta um gasto fora do padrão para desequilibrar as contas inteiras. Sem uma reserva financeira, o que se torna a reserva é o crédito. E um grande problema no Brasil é que esse crédito é muito caro. Esse é meu segundo ponto. O crédito resolve o problema de hoje, mas cria uma obrigação para amanhã. Nós pegamos dinheiro para cobrir uma urgência, mas no mês seguinte continua o mesmo salário, o mesmo custo de vida, só que com uma parcela nova, a parcela do empréstimo. Então, se o orçamento que antes já era apertado, ele fica pior ainda. Mas isso surge a partir de uma necessidade e acaba virando um ciclo. Ele se desenrola dessa maneira. E não é um trocadilho com o nome do programa, eu acho que é assim mesmo que acontece. Porque a maioria de nós já passou por isso. Tu usa cartão, parcela uma compra, aí atrasa a parcela e precisa renegociar. De repente acaba o crédito de novo, porque tu precisa cobrir uma dívida antiga. E com o tempo, a dívida deixa de ser uma situação temporária e vira uma parte fixa da renda de todos nós. E é assim que eu vejo um dos grandes problemas do endividamento no Brasil. Porque as pessoas não estão se endividando para viver no luxo, totalmente pelo contrário. Eu já estive nessa situação. Nós nos endividamos porque muitas vezes o salário simplesmente não acompanha o nosso custo de vida. E aqui entra outra parte central da nossa conversa,
que é a inflação. Quando se fala em dados econômicos, inflação não é só um índice que é divulgado todo mês. É exatamente sobre isso que a gente está falando. É a perda do poder de compra. E quando o supermercado fica mais caro, o aluguel pesa mais, o transporte aumenta, o salário parece cada vez menor. E o custo de vida não acompanha a nossa renda. O crédito funciona como uma forma de fechar essa conta. Mas ao mesmo tempo ele não aumenta a tua renda. Ele só antecipa um consumo com juros altos e compromete a tua renda futura também. E o terceiro ponto que eu quero trazer é esse, é o parcelamento. O Brasil é um país que pensa em parcela. E isso é uma consequência do que acabamos de falar. Todas as lojas parcelam. O banco quer te oferecer um limite maior, aumentar teu limite o tempo inteiro. O aplicativo do banco também te oferece um empréstimo. E até o Pix pode ser parcelado. O consumo inteiro é organizado de uma forma para caber no mês, mesmo quando o preço total daquilo que tu está consumindo não cabe na tua renda. Isso facilita o acesso a bens e serviços, mas cria uma ilusão. Uma compra de R$ 1.200 sozinha parece pesada, mas 12 parcelas de 100 parecem muito mais fáceis de se administrar. Só que o problema é que tu não fica só com uma compra de 12 parcelas de R$ 100. Tu tem essa parcela, depois tu faz outra, depois tu acaba precisando fazer um empréstimo para cobrir, e aí entra mais a parcela do financiamento, e o cartão de crédito estoura. Eu já passei por todo esse ciclo. Quando tu soma tudo, o orçamento tá te sufocando. E aí que começa um atraso. E aí que vem a inadimplência. O endividamento sozinho não significa necessariamente um problema. Uma família pode se endividar porque financiou um imóvel, comprou um carro, ou fez um parcelamento de algo planejado. Mas o grande problema aparece quando essa dívida começa a comprometer a capacidade de pagar contas básicas. Aí a inadimplência se torna mais grave. E quase 30% das famílias brasileiras estão com contas em atraso. Isso mostra que a dívida já passou do ponto administrável para uma parte relevante da população. E o programa Desenrola tenta atuar justamente nesse ponto. Ele pode ajudar pessoas que já estão presas em dívidas antigas, muitas vezes com juros altos e abusivos, a renegociar em melhores condições. Conseguir um desconto grande, uma parcela menor e juros mais baixos para aliviar o orçamento. Elas podem limpar o nome, reduzir a pressão mensal e, acima de tudo, dar um espaço para as pessoas respirarem, para nós respirarmos. Mas eu não estou dizendo que o programa resolve a causa estrutural do problema. Sozinho ele não vai mudar o motivo pelo qual as pessoas se endividam. Ele pode ser um alívio, sim, para muitas pessoas. Mas se a renda continuar baixa, o custo de vida alto, o crédito caro, e se as famílias seguem sem nenhum tipo de reserva, o risco de novas dívidas continua. E aqui eu não quero colocar nenhum tipo de discurso de quem trabalha consegue, ou é só se esforçar mais, estudar mais, é culpa deles por não terem reserva ou não estudarem. Eu não analiso as coisas dessa forma. Mas também, eu acho que o debate precisa ser bem mais frio. Não é só dizer se o programa é bom, também não é dizer se ele vai resolver tudo ou não. A pergunta econômica é outra. Ele reduz o problema ou ele apenas reorganiza o problema por algum tempo? E eu acho que ele faz um pouco dos dois. Porque para quem está sufocado agora, uma renegociação é extremamente importante. Mas olhando para o quadro econômico do país, o programa não substitui uma renda maior, não substitui uma inflação controlada e também não substitui juros menores. Outra coisa que ele não pode fazer é trazer estabilidade no mercado de trabalho. E esse que é o ponto principal. Educação financeira pode ajudar, mas eu não sou dessas pessoas que acreditam que isso resolveria tudo. E não tem nada de errado também se essa for a tua opinião, mas eu vejo que tem muito
influenciador que fala que bastaria ensinar educação financeira nas escolas. Eu até acho que poderiam ensinar, mas esse não é o centro da questão. Se todo mundo tivesse aula de educação financeira, não sei se esses números seriam tão diferentes assim. Não adianta ensinar uma pessoa a organizar o orçamento se o orçamento já começa negativo. Não tem como falar em investimento para quem precisa escolher qual conta vai conseguir pagar primeiro. E também não dá para tratar isso como uma falha moral, quando o endividamento virou recorde nacional. Em alguns casos separados, dá para tentar argumentar que dívida pode ser um erro individual, mas quando se fala de 80% das famílias, isso é um dado econômico, não é uma historinha individual. É um nível recorde de endividamento familiar, com inadimplência alta, e o governo tentando tomar alguma atitude em relação a isso. Porque eu sei que existem pessoas que estão realmente sufocadas, e qualquer pequena mão oferecida para elas, elas vão pegar. E não é por culpa delas, é isso que eu tô querendo dizer. Para mim, esse programa mostra uma realidade muito simples. Para muitas famílias do país, o crédito virou uma ferramenta de sobrevivência. E quando uma dívida vira uma ferramenta de sobrevivência, o problema não é apenas a pessoa endividada. É justamente a renda, é o custo de vida, taxa de juros, a oferta de crédito a qualquer minuto, a falta de reservas e a forma como o consumo foi organizado no Brasil. Então o Desenrola, para concluir, pode ajudar a limpar parte do passado. Mas a pergunta que fica é sobre o futuro. O que precisa mudar para que tantas famílias não precisem se endividar para sobreviver de novo?